Boa noite, galera, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Noli e estamos aqui para mais uma aulinha de Geografia. Aí está a nossa primeira imagem. Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o relevo. Mas nós vamos estudar o relevo da seguinte forma: as estruturas do relevo e os tipos de relevo. Simples, não, galera? Simples, porém importantíssimo. Para começar, nós vamos começar do começo. Atenção, então. Definição básica de relevo. Eu escrevi: conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebida sob a ação de forças internas e externas, denominadas agentes modeladores do relevo. Simples, né, galera? Então, relevo, o conjunto de formas que se sobressaem na crosta terrestre. Eu deixei aí duas imagens na abertura da nossa aula para vocês darem uma olhada. À sua esquerda, vocês vão ter aí o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é o ponto mais alto do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. É um conjunto que faz a divisão, o conjunto do relevo que faz a divisão entre os estados de Minas e Espírito Santo, e é o ponto mais alto da região sudeste. À direita, vocês estão vendo aí a Serra da Ventania, próxima aqui a Araxá, um dos lugares mais bonitos que nós temos. Então vamos para o que interessa. Como foi visto no slide anterior, o relevo ele está em constante alteração, e o que altera, modifica, modela, constrói o relevo são uma série de agentes. Agentes modeladores do relevo. Vamos entender então que nós podemos separar os agentes modeladores em duas categorias: aqueles agentes que agem internamente, alterando o relevo terrestre, essa parte externa da Terra, e aqueles que agem externamente. Para ficar mais fácil, mais explicadinho. Os agentes internos também são chamados de agentes endógenos. São eles os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo. Atenção, esses agentes, ao agirem, eles vão alterar o panorama, a forma do relevo. Um exemplo: um grande terremoto desmorona montanhas, racha grandes áreas formando vales, os grandes movimentos tectônicos formam montanhas, os movimentos tectônicos também podem destruir grandes áreas do relevo com desmoronamentos, etc, etc, etc. Simples. Então nós vamos ver então que existe uma série de agentes, na verdade uma série não, 3 agentes, que agem internamente alterando a estrutura do relevo terrestre. Endógenos, de internos. Da mesma forma, há um conjunto de agentes externos ou exógenos, externos, exógenos, que estão lentamente também alterando o relevo. Vejam só na nossa imagem, nós temos o vento, há grandes alterações no relevo feitas pelo vento. A ação eólica, é claro, nós estamos falando de uma questão geológica. Isso ocorre, galera, ao longo das eras geológicas. Não é bater um vento, a montanha que estava ali sumiu. Não é assim: caiu um negócio aqui no meu olho. O que foi? Uma montanha empurrada pelo vento. Não, não. O que cai no olho da pessoa é um grãozinho, um cisco. Sempre cai no meu olho esses ciscos, esses grãozinhos. É um pedaço de uma montanha, é um pedaço de um relevo que foi erodido, destruído por um agente modelador. São eles, então, além do vento, as águas correntes dos rios, a água da chuva, os oceanos são grandes modeladores, as geleiras também, e diversas formas elas se movimentam e alteram o relevo. Eu darei uma atenção especial um pouquinho mais para frente para esse conjunto de agentes exógenos, que eles vão ser analisados alguns slides adiante com o nome de intemperismos. Então, o que nos importa aqui agora é entender que nós vivemos num planeta em constante transformação, que está constantemente sendo modelado, e ele é modelado por agentes endógenos e exógenos. Beleza?
Então nós já sabemos o que é relevo, sabemos que o relevo está em constante transformação. Aí eu separei para vocês essa imagem para vocês darem uma analisada. Observem a imagem. Estão vendo? Nós temos aí as formas do relevo. Agora nós vamos entender então o que são as formas do relevo. Resumidamente, nós temos no relevo montanhas, nós temos no relevo planaltos, planícies e depressões. Essas são as formas básicas do relevo. Observando essa imagem, nós vamos ver, por exemplo, eu escrevi aqui no cantinho, altimetria. Uma forma bastante comum de classificar o relevo para diferenciar as suas formas é levar em consideração a altura das estruturas presentes no relevo. Esse processo é chamado de altimetria. É um processo que gera suas polêmicas, então vamos ver o seguinte. Nessa definição que nós temos, nós vamos ver as montanhas divididas em duas categorias, as antigas e as recentes. A diferença é muito clara. As antigas aí arredondadas, desgastadas, porque elas estão há muito tempo aí levando porrada da vida, sendo vítimas diretas dos agentes modeladores do relevo, ok? Olha as montanhas mais recentes, o perfil delas. O que nós temos nessa imagem está muito baseada nas altitudes. Então eu gostaria de apresentar para vocês uma forma de entender o que são montanhas que não esteja baseado só na ideia de altitude. Vejam só, montanhas representam grandes elevações do terreno com altitudes superiores a 300 metros, de um modo geral, formado por forças tectônicas, isto é, a orogênese. Uma definição muito fácil de compreender de montanhas. São áreas do relevo terrestre que foram dobradas pela ação das forças tectônicas. Isso é uma montanha, ok? Planaltos. Vejam, planaltos. Uma definição boa de planaltos. Predomínio do processo erosivo. Eu gosto dessa definição, porque vejam, a visão altimétrica determina que um planalto é uma área que tenha uma altitude entre 200 e 2.000 metros de altura. É uma área delimitada por escarpas. Mas uma forma de entender o que é um planalto é ver o planalto como um local onde os processos de destruição, de desgaste, os processos erosivos são superiores aos processos de acúmulo. Uma definição para planalto ficar mais simples ainda de entender. Vejam, superfície elevada, mais ou menos plana, delimitado por escarpas íngremes que constituem declives onde o processo de erosão supera o de acumulação. Então, planaltos são áreas mais elevadas, muitas vezes com topo aplainado, onde predominam os processos erosivos, ok? E aí nós chegamos então na ideia, num conceito simples de planície. Se o planalto é uma área do relevo onde a erosão é superior ao processo de acúmulo de sedimentação, logo as planícies aparecem como áreas mais ou menos planas, delimitada por aclives, onde o processo de acumulação supera o de erosão. Em geral, galera, as planícies são áreas mais recentes, foram formadas mais recentemente. Ou seja, tínhamos um planeta aí, uma Terra, com todo o seu relevo formado há bilhões de anos atrás, e o passar dos anos, dos milênios, das eras geológicas, foi desgastando esses terrenos. Esses terrenos desgastados foram ficando mais irregulares. O material erodido desses terrenos foi parar em algumas áreas, criando áreas mais baixas e mais planas. Certo? Então a planície é uma área onde predomina o processo de sedimentação. Nós vamos encontrar planícies perto dos mares, ou seja, planícies litorâneas. O mar escavando o relevo até aplainá-lo. As planícies fluviais são aquelas feitas pelos sedimentos dos rios, o rio transportando material
sedimento, acumulando esse sedimento e aplainando essa região. E também podem ser planícies formadas por lagos, as planícies lacustres. Da mesma forma, o material sedimentar acumulando no fundo de um lago ou acumulando nas margens próximas a esse lago, nos momentos que ele enche e esvazia. Certo? Definições simples. Uma área predomina a erosão, a outra a sedimentação. Observando o planalto e a planície, é fácil de perceber a diferença deles. Planalto de verdade significa plano e alto. Os topos são aplainados, mas são regiões mais altas. As planícies são menos irregulares, onde predominam os processos de acúmulo. Ok? E, por fim, um conceito importante são as depressões. Depressões são áreas mais rebaixadas. Vejam só uma definição para diferenciar a planície das depressões. Uma definição simples. As depressões nós podemos pensá-las como forma de relevo que apresenta em posição altimétrica mais baixa que as porções ao redor. Ou seja, depressão, uma área rebaixada em relação à área ao redor. Vejam as depressões que nós temos na imagem. Nós vamos ver que é uma região mais baixa, delimitada por duas áreas mais elevadas. Pode-se fazer ainda uma distinção. As depressões podem ser chamadas de depressões relativas, quando essa área rebaixada está acima do nível do mar. E também podem ser chamadas de depressões absolutas, quando essa área está rebaixada ao ponto de estar abaixo do nível do mar. Dois exemplos. O Mar Cáspio, ele é uma área rebaixada, abaixo do nível do mar, e o Mar Morto, que é a área mais... Vejam só, o Mar Morto é a área mais profunda da Terra, que não está debaixo d'água. Ou seja, o Mar Morto é um lago salgado de água acumulada no fundo de uma depressão. É uma depressão tão profunda que ela está abaixo do nível do mar. Aqui em Araxá, na minha casa, eu estou a 948 metros de altura. Quem está lá no Mar Morto, boiando naquela enorme piscina salgada, está a 935 metros abaixo do nível do mar. Isso é fácil de compreender o quanto a depressão é um aprofundamento no terreno. São conceitos simples, básicos, e nós vamos entrar nas partes mais importantes da nossa aula agora. Então fiquem comigo e me acompanhem para o próximo slide. Foi um clickbait. O próximo slide não é o mais importante ainda. Vejam, um perfil bonitinho, onde nós estamos vendo uma planície escavada pelo oceano. O planalto como uma área mais alta. Vejam que há uma escarpa separando a planície do planalto. Um rebaixamento chamado depressão entre duas áreas elevadas. E ao fundo a gente vê uma região já bastante irregular, com as montanhas, com as serras, os vales, que são aquelas áreas entre as montanhas. Agora eu juro para vocês, estamos indo para o real mais importante momento da nossa aula. Então vamos! Quando estudamos relevo e as estruturas do relevo, a gente tem que entender o seguinte: quando o nosso planeta foi formado, lá no Arqueozoico, há 4,5 bilhões de anos atrás, lá no Proterozoico, há 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra era simplesmente uma enorme bola de lava, de magma borbulhante. A camada superior desse planeta resfriou, formando a sua crosta. Para maiores esclarecimentos, nesse mesmo canal nós temos 2 aulas relacionadas a esse assunto. As aulas de geologia anteriores a essa podem ajudá-los a compreender melhor esses conceitos. Quem viu as aulas, ótimo, segue o baile. Seria interessante para quem não viu assisti-las. Então vejam, o planeta Terra se forma assim. Então logo, o primeiro grande conjunto de rochas do nosso planeta são rochas magmáticas. Toda essa estrutura sólida que aprisiona a lava dentro do nosso planeta vai durar quase 2 bilhões de anos atrás. Essa estrutura toda muito sólida. Porém,
os desgastes vão fazendo com que toda essa estrutura sólida vá se desgastando. O desgaste vai provocando o acúmulo do material, o sedimento em algumas áreas. Então veja, olhando esse relevo, nós estamos vendo uma depressão. Só que essa depressão tem um caso especial nela. Essa depressão está coberta de sedimentos. Então nós podemos dividir a Terra em duas estruturas básicas. Três. Uma parte formada por escudos cristalinos, outra parte formada por bacias sedimentares e uma terceira parte formada pelas áreas de faixas móveis ou dobramentos modernos. Notem, os escudos cristalinos são as estruturas mais antigas do planeta Terra. Ao chegarmos na era paleozoica, observem na imagem, há 570 milhões de anos atrás, os materiais destruídos dessa região acumularam no fundo de grandes depressões. Esse material acumulado cobrindo o escudo cristalino vai receber o nome de bacias sedimentares. Mais recentemente, já chegando na nossa era mesozoica e na nossa era, nossa mesmo, do homem cenozoica, ali perto dos 65 milhões de anos, essa região, esses escudos cristalinos começam a dobrar por conta dos movimentos tectônicos. Então veja, a Terra tem três estruturas. Uma parte muito antiga, chamada escudo cristalino, uma parte mais recente, mais jovem, com 570 milhões para cá de anos, e uma parte mais jovem ainda, que são as partes das grandes montanhas, aonde a estrutura da Terra dobrou. Eu trouxe algumas informações e eu gostaria que vocês observassem o mapa. Nós estamos falando então de escudos, certo? Os escudos podem receber outros nomes. Por exemplo, quando está exposto à ação dos agentes erosivos, ou seja, quando o escudo está, como nós estamos vendo ele aqui em grande parte, principalmente nessa primeira parte do desenho, esses escudos são chamados também de crátons aflorados. Isso aí que nós estamos vendo é um escudo cristalino ou um cráton. Nós não vamos dar exatamente o mesmo nome para ele debaixo de uma bacia sedimentar. Nessa parte onde ele está debaixo de uma bacia, nós vamos chamá-lo de embasamento cristalino ou plataforma. No próximo slide eu acho que isso vai ficar mais claro, tá? Vamos ao próximo. Aí nós temos uma estrutura bem simples de se entender. Nós estamos vendo o escudo cristalino aflorado e nós estamos vendo as áreas de embasamento cristalino. Diferença: todo o material sedimentar acumulou sobre essa região coberta é o embasamento cristalino. Notem, a estrutura da Terra mais antiga é essa estrutura sólida, dura, formada por rochas magmáticas e metamórficas. Sobre essas áreas existem as grandes bacias sedimentares formadas pelo desgaste desse material. Nas bacias sedimentares nós encontramos rochas sedimentares e também podemos encontrar também rochas metamórficas. Ok? Vamos para o próximo slide, porque aqui nós estamos vendo uma estrutura simples que nós já dominamos. Um detalhe para a gente mudar. Nas áreas de bacia sedimentar, onde vocês estão observando aí, nós vamos encontrar petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto e outros. Ou seja, no escudo cristalino há uma série de minerais metálicos. Nas bacias sedimentares nós encontramos outros tipos de minérios, de minerais. Ou seja, esses processos de formação garantiram que nos escudos houvesse um tipo específico de minerais e nas bacias outras. Ok? Vejam, eu coloquei essa imagem aqui porque ela define tudo. Ela vai diferenciar tudo. Quase sempre, quando vocês forem fazer atividades dessa matéria, galera, vocês vão ver que os crátons, ou os escudos cristalinos, a plataforma ou o embasamento cristalino, ele é apresentado assim.
com xizinhos marcando ele. As bacias sedimentares são representadas dessa forma, com linhas horizontais. Isso aqui é um resumo de como é a estrutura do Brasil, já que no nosso país não há dobramentos modernos, ok? Nossa estrutura brasileira, eu vou pôr um slide aqui para vocês verem, é basicamente escudos cristalinos e bacias sedimentares. Partiu para o próximo. Então veja, como prometido, Brasil, de amarelo, nós estamos vendo os escudos cristalinos. De verde, nós estamos vendo as bacias sedimentares. Simples, né, galera? Bacaninha como é dividido no Brasil. Então, para ficar mais claro ainda, 60% do Brasil é coberto de bacias sedimentares. 40% do Brasil, escudos cristalinos. Isso nos mostra o que para a prova? Nos mostra que o nosso país está numa região de formação muito antiga. Nós temos um enorme escudo cristalino, porém desgastado na maior parte do território ao ponto de ter acumulado material sedimentar cobrindo essa região. Hoje a maior parte do Brasil, então, compõe-se de relevo formado por bacias sedimentares. Ok? Partiu para o próximo? Então, dentro da ideia das bacias, interessante, talvez um dos momentos importantes para o nosso vestibular. Veja, o Brasil apresenta, nós temos no nosso território, uma série de bacias muito importantes. Por exemplo, as mais importantes bacias brasileiras, localizem no mapa: a Bacia de Campos, a Bacia de Santos, a Bacia do Recôncavo Baiano e a Bacia do Espírito Santo. Eu queria dizer o seguinte para vocês: eu selecionei aqui somente bacias oceânicas para nós falarmos, para a nossa aula. Por quê? Porque nas bacias oceânicas brasileiras nós estamos explorando o petróleo, que é um recurso muito importante e que está sempre presente nos vestibulares. Então vejam, a Bacia de Campos e a Bacia de Santos, somente as duas são responsáveis por 80% da produção do petróleo brasileiro. Lá no vestibular, caiu petróleo, gás natural, carvão, está se falando de minerais localizados em bacias, áreas cobertas, áreas onde o escudo cristalino foi coberto por material sedimentar proveniente do relevo. No meio desse material que acumulou, veio matéria orgânica e os milhares de anos tratou em transformar essa matéria orgânica sedimentada nas profundezas em petróleo, em gás natural, em xisto, etc, etc, etc. Partiu para a próxima, então. Vejam só, uma informação. O pré-sal está localizado, então, na Bacia de Campos. Ok? Nós somos hoje o 17º maior produtor de petróleo do mundo. O 17º, e parte significativa desse petróleo vem do fato de termos o nosso país debaixo do Oceano Atlântico, a mais ou menos 80 quilômetros do litoral, essa Bacia de Campos e a do Espírito Santo. Logo depois, a Bacia do Recôncavo Baiano vem logo depois também com uma produção significativa nessa história toda. Vamos para o próximo. Vamos ao próximo. Galera, é isso. Essa foi a nossa aulinha rápida, interessante, eu acredito, porque é importante para o nosso vestibular, sobre o relevo, as estruturas do relevo e alguns minerais aonde nós podemos localizá-los. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários com as dúvidas. Nos vemos na próxima aula. Valeu!